Tá gravando? Gravando já? Aí. Oi, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá? Pega a sua apostiloca que essa semana a gente vai terminar a Revolução Russa, pelo amor de Deus, e tentar começar aí período entre guerras, tá bom? Então pega a sua apostila lá na página 40, porque eu sei que você fez o seu resumo. Então eu sei que você já tá aqui, ó, rápido no gatilho para entender essa matéria, então vamos amarrar ela até o final. Gente, quais são os conceitos importantes até agora que a gente tem que relembrar? Os conceitos socialistas de promover igualdade e justiça para todas as pessoas que estão ali envolvidas na sociedade, tudo bem? Então, a Revolução Socialista ela vai ser ganha pelos bolcheviques, que é o Exército Vermelho, e aí ele vai ser conhecido nesse momento como Revolução de Outubro ou Revolução Socialista, tá bom? Então vamos lá na página 40, um pedacinho que a gente tem que marcar, que é muito importante. No último parágrafo está escrito assim, ó. Ah, não, mentira. No primeiro parágrafo mesmo, lá na palavra Revolução de Outubro. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Revolução de Outubro, Revolução Socialista. Vamos marcar isso aí e ler comigo. A Revolução de Outubro, ou Revolução Socialista, iniciou uma nova fase na história russa, pois rompeu em definitivo com os traços absolutistas e feudais. Então, olha só, o que passou a acontecer depois que o Exército Vermelho, que os bolcheviques chegaram no poder? Os títulos de nobreza foram extintos, houve a separação de Estado e Igreja e foi estabelecida a liberdade de imprensa. Então, pera só, quer dizer que nesse momento aqui, quando eles chegam no poder, eles tomam medidas, eles tomam ações, tudo bem? Que são elas? Os títulos de nobreza foram extintos, ou seja, se você era um lorde, se você era um barão, se você era um duque, parou, acabou, não tem mais nada disso. Vou separar o Estado da Igreja, quer dizer, a Igreja, a religião, não mais tem o poder de tomar decisões políticas como tinha antes, e eu posso ter liberdade de imprensa. Isso quer dizer, gente, que pode existir jornais, revistas e outros meios de comunicação que vão falar e levar para a população as informações do que está acontecendo. Porque o que tinha então era uma imprensa oficial, que era a imprensa do governo, que veiculava apenas aquilo que o czar queria. Aquela verdade, que não quer dizer que seja a verdade realmente, quer dizer que era apenas aquilo que o czar gostaria que as pessoas soubessem, que a população soubesse. E a imprensa livre faz com que muitas coisas que às vezes o governo quer esconder, a economia quer esconder, apareçam para as pessoas. Então, gente, é super importante uma imprensa para que ela traga para a gente a verdade sobre as informações que um governo ou que uma empresa estão querendo esconder. E isso faz com que, sabendo a verdade, a gente consiga, enquanto cidadão, exercer a nossa função social, exercer os nossos direitos e lutar por eles. E isso é o que continua falando na página 40 sobre umas outras determinações do governo bolchevique, que é exatamente legalizar, ou seja, dar um direito constituído por uma lei, por uma constituição, aos sindicatos e o instrumento que os sindicatos têm para reivindicar, para a luta, que são as greves. Quer dizer o quê? Que naquele momento, quando o czar foi afastado, o absolutismo foi desfeito na Rússia e iniciou-se aquele processo revolucionário, os sindicatos se tornaram legais, ou seja, a instituição sindical, que é uma instituição que garante com que um determinado grupo de trabalhadores de uma mesma classe, de uma mesma função, se reúnam para poder lutar a favor dos seus direitos, possa existir de fato naquela sociedade. Então, qual que é a importância do sindicato? É uma instituição que tem força real, né, frente ao patrão, frente ao governo. Ou seja, nós, enquanto trabalhador de uma determinada classe, tem o direito de se associar a um sindicato sem ser punido por isso, sem ser mandado embora, sem ser preso e utilizar da greve, que é um instrumento de pressão do trabalhador frente ao empregado, frente ao governo, para poder buscar o seu direito, para poder exercer o seu direito. Olha só, se um sindicato, por exemplo, dos professores, eles veem que o professor não está, sei lá, recebendo bem a hora, eles se organizam, porque é legal, a lei garante isso, para que eles possam fazer uma pressão frente ao governo, para que ele decrete alguma lei ou para que ele faça alguma coisa frente a uma situação de descaso salarial, por exemplo, dos professores. E isso é legal porque a Constituição e a lei garantem isso pra gente. E muitas vezes existem professores que entram em greve. O que significa dizer o quê? Se a força de trabalho, que é aquilo que a gente tem para oferecer,
é retirada através da greve, ou seja, todo mundo para de trabalhar, a gente tem uma força, uma pressão para fazer contra o patrão realmente, ou contra o governo, ou contra o Estado. Porque não adianta nada a gente querer, eu quero melhoria de condição de trabalho, eu quero melhoria de salário, se a gente não faz alguma coisa, se a vida continua, se as aulas continuam sendo dadas e tudo acontece. Você acha mesmo que alguém vai modificar alguma coisa, vai ouvir a reclamação? Não vai. Então, quando a gente para, por exemplo, dando um exemplo da greve de professor, quer dizer que isso é um instrumento, que a greve é um instrumento legal. E isso passou a ser instituído na Rússia quando o czar foi abandonado. Porque isso são direitos e garantias de cunho socialista, ou seja, de cunho que busca a igualdade das pessoas, que busca diminuir a desigualdade entre patrão e empregado, tudo bem? Que passou a existir naquele momento na Rússia, beleza? Então, na sua página 41 lá vai ter um exercício que é importante você fazer, e a gente vai virar na nossa páginazinha 42, Guerra Civil. Mas professora, já não era uma guerra? Já não estava acontecendo um problema? Peraí, a gente tem que saber que existia um processo revolucionário, que não era todo mundo que estava ali na Rússia, todas as pessoas, a população inteira, que queria ou que fazia parte desse processo revolucionário. Era uma parcela da população que tinha decidido fazer esse movimento, tudo bem? Então, assim, a guerra civil, que é como está lá na página 42, vai acontecer porque o Exército Vermelho, ou seja, os bolcheviques, aqueles operários, pessoas que trabalhavam nas fábricas, estavam reivindicando aquela revolução, já tinham chegado ao poder, e aquelas pessoas que não concordavam com esse processo, que era a alta aristocracia russa e os altos burgueses da Rússia na época, faziam parte de um exército branco que estavam falando assim, peraí, agora vocês chegam ao poder, querem instalar a reforma agrária, querem tirar a Rússia da Grande Guerra, estão aí colocando um monte de medida. Peraí, mas a gente não está de acordo com isso. Nós somos uma classe representativa, então a gente tem que lutar. Então aí nesse momento que vai acontecer a Guerra Civil, que é o momento em que o Exército Vermelho, que são os bolcheviques, que estão ali naquele governo provisório, naquele minuto, junto com a aristocracia e a alta burguesia da época, vão entrar num conflito interno sobre as decisões que os bolcheviques começam a tomar naquele momento que eles assumem o poder, tudo bom? Então tá aí na página 42. Eles eram aqueles que estavam no campo, que trabalhavam com a produção agrícola. Então não era a mesma coisa que os operários. Os operários eram aqueles que trabalhavam nas fábricas e estavam nos centros urbanos. E quando a gente chega nesse momento da Guerra Civil, a gente tem dois grupos, que são os bolcheviques, aqueles que assumiram o governo provisório a partir da Revolução, tudo bem? Que vão receber um certo apoio desses camponeses, porque os camponeses estão interessados na reforma agrária que eles iam propor, e vão ficar contra o que a gente vai chamar de Exército Branco, que é a aristocracia e a alta burguesia daquele momento na Rússia. Porque essa aristocracia, essa burguesia, gostaria que o czar voltasse a governar, que a Rússia, na verdade, parasse aquele processo de revolução e voltasse o que era ser antes. Então, além de eu ter um conflito revolucionário que acabou de chegar ao poder, com o Exército Vermelho tomando ali posse da Rússia e destronando o czar, eu ainda tenho agora uma guerra interna, porque essas pessoas que representavam essas classes dos aristocratas e dos altos burgueses não aceitavam esse processo revolucionário. E aí entra um conflito muito grande na Revolução Russa, porque para que esse conflito fosse vencido, para que essa guerra civil fosse vencida, os revolucionários passaram a tomar medidas extremamente antipopulares e aquelas medidas que eles não gostavam que o outro governo tinha. Que então, naquele momento, ela passa a proibir a vinculação livre da imprensa, passa a tomar conta da produção alimentar, vincula o camponês à obrigatoriedade de uma parcela, uma porcentagem da sua produção ser destinada ao Estado, que este sim faria a distribuição para a população. Então perceba, eles reclamavam que o czar tinha todo o poder absoluto, e assim que eles chegam no poder, eles assim também se governam. Meu Deus, que confusão danada, não é verdade? E isso que essa página 42 vai trazer pra gente e nos mostrar. E o que é chamado de comunismo de guerra? É exatamente essas medidas que vão ser extremamente antipopulares, ante os ideais revolucionários, para que eles consigam vencer essa resistência do Exército Branco,
Tudo bem? Por isso que vai ser chamado apenas de comunismo de guerra, porque ao fim e ao cabo o comunismo não era ou não é aquelas medidas que foram adotadas naquele momento, tá? Então você pode fazer os exercícios da sua página 42, ler direitinho se tiver alguma dúvida na página 41 de novo, e vai lá comigo na página 43, que já tá mais no finalzinho, porque o mais importante de tudo é quando a gente vai chegar em algumas novas medidas que vão ser chamadas ANEP, tá? Mas antes disso, lá na página 43 tá assim, embaixo... Aliás, vamos ainda na página 43 toda, tá? Olha assim, ó. Essas medidas radicais não foram bem aceitas na Rússia, pois muitos as viam como uma traição do governo. O resultado foi a intensa repressão governamental e a intolerância a qualquer pessoa que discordasse das decisões dos bolcheviques. É aquilo que eu acabei de falar. As medidas que foram extremamente impopulares foram porque o movimento revolucionário que se iniciou contra um processo czarista, um processo absolutista, passou a ser mais ou menos a mesma coisa depois. Passou a ter atitudes e ações muito parecidas com o que o czar tinha antes, tá? Então vamos lá embaixo da foto. A participação da Rússia na Grande Guerra, o processo revolucionário de 17 e a Guerra Civil contribuíram para o agravamento da crise econômica. Então, preste atenção. Eu tenho 3 grandes situações que vão contribuir para que a Rússia entre num colapso econômico e populacional muito grande, tá? Mesmo com as medidas impostas pelo comunismo de guerra, a industrialização havia regredido ao invés de progredir. E aí vamos virar a página, lá na página 43, que é quando eu disse que a gente vai chegar na NEP, que é a nova política econômica, tá? Professora, mas qual que é a importância dela? É porque exatamente essa nova política econômica vai fazer a Rússia sair de todo esse conflito que a gente tá vendo, tá? Então lá na página 44 tá assim, ó. Diante da situação econômica da Rússia, era necessária a tomada de medidas urgentes para resolver a crise. Por isso foi criada a nova política econômica, a NEP, caracterizada pela introdução de alguns princípios capitalistas que atuariam no conjunto de outros princípios econômicos socialistas. Tudo bem? Então, qual que era o processo neste momento? Os revolucionários gostariam de estabelecer um comunismo, um socialismo na Rússia. Só que, conforme toda a revolução foi acontecendo e todas aquelas coisas foram acontecendo na Rússia, eles perceberam que para que eles conseguissem se desenvolver ali e chegarem no ideal que eles tinham, era necessário, na verdade, dar 2 passos atrás para poder dar um à frente. Esse slogan ficou extremamente conhecido, porque fez com que naquele momento, já tendo disposto o czar, a Rússia não mais se estabelecesse e fosse governada por princípios totalmente socialistas. Não, naquele momento, a nova política econômica que propunha a saída da Rússia da grande crise também tinham medidas capitalistas, que era aquilo que eles não queriam desenvolver dentro da Rússia, tudo bem? E o slogan foi isso que eu acabei de falar, dar 2 passos atrás, ou melhor dizendo, né, falei confuso, né, dar 1 passo atrás para 2 na frente, doida, professora doida. Então, dá 1 passo atrás para dar 2 passos à frente, tá bom? Aí vamos lá, o que a NEP tinha, quais eram as características, quais eram as medidas que tinham lá na NEP, olha lá, continua seguindo comigo. Entre as medidas colocadas em prática estavam a permissão para que os agricultores comercializassem seus excedentes após o pagamento dos impostos ao governo, a abertura de pequenas empresas. Gente, isso aí vocês vão marcando, hein? Pelo amor de Deus, vamos lá. A abertura de pequenas empresas e comércios privados, além do ingresso de capital estrangeiro no país. Setores básicos da economia, como transportes, comunicações e bancos, permaneceram sob o controle do Estado e receberam pesados investimentos. A NEP foi seguida pela criação do Partido Comunista, que se tornou o único partido legal no país. De fato, o governo russo assumiu uma faceta cada vez mais totalitária. Gente, e é a partir desse momento que se cria, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É nesse momento que o governo bolchevique no poder vai estabelecer essas medidas e criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo bem? E a partir desse contexto aí que nós vamos ver o período entre guerras, que é o nosso próximo assunto, nosso próximo capítulo, e vão perceber que o RSS vai durar aí, essa sigla vai durar ainda durante 30 anos, e lá pra frente a gente vai ver como é que ela vai se desfazer, mas por hora é importante que você saiba que
A URSS, essa sigla, né, foi criada neste momento que os bolcheviques implementam a NEP e tinham acabado de chegar no poder e disposto a czar. Tá bom? Então, professora, o que mais eu tenho que saber? Ou o que eu tenho que fazer? Agora você vai fazer a sua página 45 e a página 46. E depois eu vou ter um outro videozinho aqui corrigindo. E a gente vai ter o nosso próximo vídeo já no nosso... Gente, eu tô falando muito nosso, né? Tá bom. O nosso próximo capítulo, que é o período entre guerras, que eu adoro dar aula. Tá bom? Faça aí a atividade da página 45 e 46. Posta lá no Corrigindo Atividades que você fez. Posta uma foto enviando pro e-mail. Comenta aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo. Tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula, meus amores.